Devocional diário Deus e eu. Um tempo de comunhão e reflexão na Palavra de Deus. Devocional diário Deus e eu, com o pastor Francisney Brito. Graças a Deus, bendito é o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Senhor dos céus e da terra, governador dos povos, grande eu sou, médico por excelência, Senhor dos senhores, o Deus do universo, o Senhor de nossa vida, o Pai das luzes, o Senhor da família. Nós queremos te agradecer, Senhor, eu e todas as pessoas que estiverem, Senhor, acompanhando esta oração, pelos teus livramentos, por sua bondade, por sua compaixão, por sua misericórdia, por seu perdão, por tudo que o Senhor faz por nós. Nós queremos te agradecer pelo sacrifício da cruz, pelo sangue derramado de Jesus. Nós queremos te agradecer pela palavra da vida do Evangelho de Cristo, que trouxe a nós, Senhor, entendimento a respeito da grande salvação, de modo gracioso, de modo especial para todos nós. Recebe nossa gratidão, que esse dia seja dia de vitória, de bênção a todas as pessoas que precisam de Ti, que precisam alcançar as suas vitórias, sair do sofrimento e se tornar uma bênção, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aprendendo com o erro dos outros, visão geral. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis homens, sendo cada qual maioral entre eles. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse: Subi a montanha, e vede a terra, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra que habitam, se boa ou má? E quais são as cidades que eles habitam, se são arraiais, se são fortalezas? Depois voltem a espiar a terra ao fim de 40 dias, o povo, porém, que habita nessa terra, se é poderoso, as cidades fortes e muito grandes, e também ali vê os filhos de Enaque. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente e possuamos a terra por herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Número capítulo 13, verso 2, 17 a 19, 25, 28 e 30. Tudo estava dando certo. Israel permaneceu no Sinai 1 ano, recebendo a lei e sendo organizado como nação. Deus já havia decidido que quem iria liderar o seu povo até a terra prometida. Deus estabeleceu as leis e estatutos para eles viverem nessa nova terra. Deus passa 1 ano ensinando pessoalmente tudo que o povo precisava para viver o melhor de Deus na terra dos sonhos, que estava tão próximo da realidade. Tudo parecia tão lindo. Deus fala e o povo ouve, mas precisava dar o passo seguinte: decisões fortes, provas de fé nas promessas, no Deus que os havia tirado com mão forte da terra do Egito. Isso é verdade. Você vê que Deus enviou as 10 pragas e a última praga foi fulminante, quando morre todos os primogênitos do Egito, e nenhum primogênito de Israel sofre qualquer consequência. Isso foi uma marca registrada.
E depois o Mar Vermelho foi uma cena muito forte quando eles viram todo o exército de Faraó morrer ali debaixo das águas. Mas nem sempre fazemos as escolhas certas diante de Deus, e esse é o risco muito forte quando nós não sabemos escolher dar o próximo passo. O reconhecimento dos trabalhos, da distância, da bondade e dificuldade e a responsabilidade para serem tomados. Isso é nosso. Isso é nós que tomamos essas coisas. Deus espera que saibamos tomar as melhores decisões. Então partiram para a região de Cádiz Barneia. No hebraico, santidade e separação, o nome Barneia. Era um oásis, um acampamento estratégico no deserto de Zin, na fronteira do sul de Canaã. Fundamentalmente na peregrinação israelita, simboliza um ponto de decisão e fé e aprovação, sendo o local onde foram enviados espias. Miriam morreu ali, Moisés feriu a rocha ali, cerca de 265 quilômetros do Monte Horebe, servindo como base dos 38 dos 40 anos de peregrinação no deserto. Cádiz Barneia, teologicamente reconhecido como um lugar de teste de fé e decisão e aprovação. Mas, infelizmente, foi ali que os israelitas duvidaram das promessas de Deus de conquistar Canaã, resultando em 40 anos de sofrimento. Que coisa, né? Muito fácil para eles se confiasse. Já tinham visto coisa suficiente. Transformar água venenosa, água amarga em água doce. Ter sempre uma coluna de fogo durante a noite que iluminava toda a região onde eles ficassem. E durante o dia, aquela nuvem que evitava que o sol viesse os fadigar e os punir no deserto. Isso não pode acontecer. E eles estavam com isso ainda acontecendo. Deus estava presente através dessa força poderosa, mas eles não entenderam o processo. A promessa da terra prometida não estava longe. A missão dos espias é apenas reconhecer o território, porque Deus já havia prometido que eles entrariam na terra. Ele já tinha dito que a terra era fértil e abundante, e todos eles viram isso. Então, eles tinham ouvido o relato de Deus e agora estavam provando que esse relato era verdadeiro. Mas o que dividiu os espias foi o medo. Eles destacaram os homens fortes, gigantes que eles viram e a cidade fortificada que eles também viram. Dos 12 espias, apenas 2, Josué e Caleb, confiaram nas promessas de Deus e encorajaram o povo a avançar. Os outros infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo que a terra era difícil, eles não iam dar conta, que eles iam sofrer e que aqueles moradores eles iam consumir aquele povo com rapidez. Isto está registrado em Números 12:32. O povo decidiu acreditar na maioria do relatório do medo. Os espias choravam, murmuravam contra Deus, e o povo chorou junto com eles. Chegaram a cogitar voltar para o Egito. Isso revela que eles não tinham aprendido no caminho, que eles não estavam convertidos, que eles não confiavam na oportunidade. Era a incredulidade. Eles preferiram se rebelar contra o plano de Deus e não irem à terra prometida. Deus imediatamente atendeu o que eles queriam, e por causa dos 10 espias que levou o povo a pecar. E Deus afirmou que eles não entrariam naquela terra e estabeleceu 40 anos de peregrinação no deserto, até que morreu a última pessoa. Só ficou Josué e Caleb.
Agora, os filhos, os que não participaram, os que não estavam ali fazendo aquela algazarra toda, aquela incredulidade toda, aquela rebeldia toda, esses entraram na terra prometida. O atraso não foi geográfico, foi espiritual. A promessa estava pertinho de se cumprir, mas o coração do povo não estava pronto para viver com Deus e enfrentar os perigos com Deus. Muitos param não por falta das promessas e nem do plano divino, mas por causa de uma vida pessoal, de uma vida voltada à falta de fé, à incredulidade de dar o próximo passo e ter uma intimidade com Deus. Que Deus nos ajude a tomar a decisão certa. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, Deus, por sua bondade, meu Pai, meu querido e amado Senhor, Senhor dos céus e da terra. Pai amado, em nome de Jesus, obrigado pelo livramento, pela graça e pela misericórdia. Quero te pedir, Senhor, que recebas a nossa adoração por cada atitude sua em relação à nossa vida, à nossa família, a este irmão que tem empresa, a este caminhoneiro, a este taxista, a esse trabalhador, Senhor, meu Deus, que essa pessoa tenha um dia abençoado, que as suas decisões sejam de confiar, não ter medo, de enfrentar as lutas e as batalhas, pois o Senhor não quer covarde, o Senhor quer verdadeiros soldados guerreiros que avancem na direção da sua própria vitória. Deus, muito obrigado pelo teus feitos, pelo sacrifício na cruz. Obrigado pelo teu amor, pela graça salvadora. Recebe a nossa adoração e nos dá a tua presença nesse dia, em nome de Jesus. Amém.